Existe uma razão pela qual algumas mulheres entram em um ambiente e imediatamente muda a temperatura da sala. E não, não é apenas beleza, não é apenas dinheiro e definitivamente não é apenas roupa, é construção de percepção. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar para quem chegou agora. Eu sou Natália Mota e esse é o canal Lições and Emma. Aqui nós falamos sobre imagem, percepção, liderança feminina, comportamento, poder e construção de autoridade. Então já se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Me acompanha também nas redes sociais, porque lá eu aprofundo ainda mais nas análises de imagem e posicionamento. Poucas instituições entenderam percepção tão profundamente quanto a Vogue nos anos 90. Hoje, nós vamos entrar nos bastidores de um dos períodos mais poderosos da moda, da cultura e da construção de imagem feminina contemporânea. Nós vamos falar sobre o livro Nos Bastidores da Vogue e sobre o documentário Em Vogue, The 90s, sobre o nascimento das supermodelos, sobre o poder silencioso da Anna Wintour e principalmente sobre como a Vogue transformou imagem em influência global. Porque os anos 90 não venderam apenas roupas, eles venderam status, desejo, autoridade e uma nova linguagem de poder feminino. E antes de falar sobre o documentário, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. A Vogue, ela nunca foi apenas uma revista. A Vogue era um mecanismo de validação cultural. Quem aparecia na Vogue existia culturalmente. Quem era colocado na capa da Vogue era automaticamente elevado para outro patamar, para outro nível de desejo, percepção e relevância. A Vogue praticamente dizia para o mundo: isso é elegante, isso é sofisticado, isso é desejável, isso é o futuro. Isso muda completamente a forma como nós entendemos luxo. Porque luxo nunca foi apenas sobre produto. Luxo é narrativa, luxo é percepção, luxo é pertencimento. Uma bolsa sem narrativa, ela é apenas couro. Uma marca sem percepção é só um produto. E muitas mulheres extremamente brilhantes continuam invisíveis porque nunca aprenderam a construir percepção. Quando você assiste ao documentário In Vogue, The 90s, uma das principais coisas que ficam claras é o porquê, nos anos 90, foram um período muito estratégico para a história da imagem feminina. Porque foi ali que nasceram as supermodelos. E eu não estou falando apenas de mulheres bonitas. Eu estou falando de mulheres que se tornaram símbolos culturais globais. Naomi Campbell, Chrissy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Nos anos 90, criaram algo inédito. Mulheres que não apenas eram modelos, elas eram presença, eram referência, eram autoridade estética. A personalidade, ela importa. A atitude importa. A expressão importa. A presença importa. E isso é exatamente importante porque foi nesse momento que o mundo começou a entender que imagem ele é capital. A Vogue não estava vendendo apenas vestidos. Ela estava vendendo identidade aspiracional. Ela estava fazendo mulheres ao redor do mundo olharem para aquelas capas e pensarem: eu quero sentir isso, eu quero pertencer a esse universo, eu quero ser percebida dessa forma. E talvez uma das figuras mais fascinantes de todo esse universo seja Anna Wintour. Porque Anna Wintour talvez seja um dos maiores ressursos de brand pessoal da história moderna. Quando você observa Anna, percebe uma coisa muito interessante. Nada nela parece aleatório. O cabelo, os óculos escuros, a expressão controlada, a voz calma, a postura minimalista, a repetição estética, tudo comunica. E por isso é uma aula gigantesca sobre presença. Porque a maioria das pessoas muda demais. Muda discurso demais, muda estética demais, muda posicionamento demais. Mas presença forte, ela é reconhecível. Você consegue reconhecer Anna Wintour em segundos. E isso gera autoridade. Ela entendeu algo que poucas pessoas entendem. Repetição gera percepção de poder. E existe outro ponto extremamente importante sobre ela. O poder dela nunca foi espalhafatoso, era silencioso. Ela não precisava levantar a voz, ela não precisava disputar espaço, ela não precisava provar constantemente que era importante. O ambiente se ajustava quando ela chegava. E isso muda completamente a forma como nós entendemos influência. Porque muitas vezes as pessoas associam poder a excesso. Mas no luxo, excesso normalmente reduz a autoridade. O luxo trabalha com seletividade, controle, escassez, precisão. E o documentário mostra isso de forma muito clara. Os bastidores da Vogue eram extremamente intensos. Nada era improvisado. As capas eram
estratégicas, os editoriais eram estratégicos, as campanhas eram estratégicas, as tendências eram estratégicas. Tudo era cuidadosamente construído para gerar impacto cultural. E talvez seja exatamente aqui que esse assunto deixa de ser apenas moda e passa a falar sobre liderança feminina. Porque mulheres que ocupam espaço de poder hoje continuam sendo lidas da mesma forma. O mercado continua observando presença, comportamento, imagem, energia, postura, controle emocional, comunicação e principalmente coerência. Existe uma diferença muito grande entre ser competente e ser percebida como alguém que lidera. E esse talvez seja um dos maiores erros que mulheres extremamente inteligentes cometem. Acreditar que apenas competência sustenta a autoridade. Não sustenta. O mercado, ele é símbolo o tempo inteiro. Ele é presença, ele é comportamento, ele é estética, ele é energia, ele é comunicação. Tudo comunica hierarquia. E talvez essa seja a maior lição da Vogue. O mundo não responde apenas ao que você faz. O mundo responde à maneira como você é percebida. Isso não significa superficialidade. Significa entender que presença também é estratégia. A forma como você entra no ambiente comunica. A forma como você se veste comunica. A forma como você fala comunica. A forma como você sustenta o silêncio comunica. Tudo comunica. E mulheres que entendem isso conseguem ocupar espaço de forma completamente diferente. Porque elas deixam de apenas existir nos ambientes e passam a marcar os ambientes. E quando você termina em Vogue, Venaires, fica muito claro que os bastidores da moda nunca foram apenas sobre roupa. Sempre foram sobre poder, percepção, influência, desejo e construção de identidade cultural. E talvez seja exatamente por isso que a Vogue se tornou tão poderosa. Ela não vendia apenas tendência, ela vendia sonhos visualmente organizados. E talvez a pergunta mais importante depois de assistir tudo isso seja: qual percepção você está construindo de si mesma antes de você abrir a boca? Porque presença também é estratégia. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual mulher dos anos 90 você acredita que dominava presença como ninguém? E me segue também nas redes sociais, porque lá eu mostro leituras estratégicas de imagem, liderança feminina e percepção de poder todos os dias.